Oi, gente, tudo bem? Eu tentei fazer uma apresentação aí em inglês, mas eu fui pega de surpresa e não estava preparada e tudo. Então eu vou falar um pouco para vocês a respeito da leitura que eu faço do ID, do computador central, né? Dos algoritmos do computador central da Terra, né? Então eu vou pegar um pouco da palavra, vou exemplificar para poder entrar no assunto. Eu vou usar um pouco do trabalho do nosso cientista aí mais renomado atualmente, que é o Miguel Nicoleles. Ele escreveu um livro chamado O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro. E isso é exatamente aprofundando mais ainda dentro dessa linha de raciocínio, é exatamente o que eu venho dizer a respeito de tudo que está sendo dito e passado para a humanidade através da Bíblia e através de todos os espiritualistas que estão aí nos passando dentro de uma visão, seja religiosa, seja espiritual, seja filosófica, desse momento atual de como as coisas se dão. Então a gente entende, né? A gente entende que o Apocalipse seja o fim de tudo. O Apocalipse é uma revelação. Apocalipse significa revelação. Então a revelação que está acontecendo para a humanidade é o verdadeiro sistema de funcionamento dos homens, da terra, de toda a criação, né? Então, há uma decodificação do que nós chamamos Deus, do que nós chamamos da filosofia crística, do dogma crístico. Você vai perceber que o que Cristo recebeu 40 dias no deserto nada mais é do que a ciência funcional do computador central que programou a humanidade e tudo que há na Terra. Na verdade, Cristo é uma ciência, a ciência de Cristo. A ciência que Cristo acessou nada mais é do que uma leitura. É o computador central da Terra, a inteligência mãe transferiu para ele um dogma ou um conceito totalmente livre de distorções humanas de intelectualidade, de como funcionam os algoritmos da Terra e qual a ciência para se viver na Terra em comunhão e funcionamento perfeito com tudo que está na criação. Então, por exemplo, quando se fala de um ceifador, como nós todos estamos vendo aí, inúmeros espiritualistas, inúmeras pessoas falando do ceifador, assim como já houveram outros, né? Hitler, Saddam Hussein, né? Pessoas que se colocam num posicionamento onde sua atitude leva ao extermínio de milhares de pessoas ou à morte, como, por exemplo, quem é o mentor do início de uma guerra. Estamos vendo aí Putin. Quantas pessoas já morreram por ter sido, através dele, iniciado uma guerra. Então, quando isso acontece, isso não é um castigo de Deus. Isso se dá em determinado momento e pode ser metrificado, escalado, acompanhado, e não de forma profética, nem mediúnica, mas sim científica, dar de entender que aquilo vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque quando você faz leitura dos algoritmos da mente master com as ações humanas, o comportamental humano, o agrupamento social, qual é o quociente científico humano
O que está imperando? Então está imperando cancelamento de pessoas, está imperando disputa e discórdia, está imperando inflamação, ódio, criticismo, crucificação, está imperando violência, está imperando fome, está imperando benefícios para um sobre o prejuízo de outros. Quando tudo isso se torna algo aceitável, instituído e se torna uma máquina muito bem organizada e funcional, tudo isso está alicerçado dentro da polaridade negativa. Porque cancelamento não é a corrente de amor. A corrente de amor é o quê? Perdão, compaixão, benevolência, perdoa teu próximo como a ti mesmo, oferecei a outra face, né? Toda a ciência crítica fala tudo ao contrário do que a maioria está fazendo. Cancelamento é o quê? Quando você cancela uma pessoa, é o quê? Você está ceifando a vida da pessoa. Quando você persegue uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está ceifando a saúde psíquica de uma pessoa. Você está perturbando o psíquico. Não é corrente de amor, é corrente de cólera. Quando você está impedindo a sociedade de crescer, de evoluir, você está fazendo o quê? Você está ceifando a evolução. Quando a maioria está trabalhando sobre uma polaridade, sobre a polaridade, a luz, a lâmpada, polaridade negativa e positiva, filamento no meio é o quê? Impessoalidade e neutralidade. Quando a sociedade se encontra a maioria no psiquismo da corrente de cólera, que é cancelamento, ódio, perseguição, abuso de poder, mentira, manipulação de forças naturais para interesses materiais, então tudo isso produz um eletromagnetismo de forma a pensamento que se aglutina, encarna em uma pessoa e essa pessoa então se torna um ceifador. Por quê? Porque como vem da polaridade negativa, então a polaridade negativa manifesta a necessidade do orgânico total, que é o quê? Purificação. Então manifesta um ceifador que vai lá e elimina o maior número de pessoas, incluindo pessoas que estão na corrente de amor, porque não tem como seletivar completamente, para que haja higienização da Terra, para que a Terra possa continuar evoluindo, porque a Terra é inteligente, porque tem um computador central, que é a inteligência mãe da Terra. Se o maior número de pessoas estivesse perdoando, curando, de fato, porque é fácil parecer, difícil é você realmente validar valores, né? Então, produz aquilo que a maioria, que o consciente maior, que o cérebro, que todos os cérebros estiverem mandando como informação, algoritmos informativos através do disparo mental, suas intenções e ações, vai materializar uma forma de pensamento que se materializa e encarna em uma pessoa que vai lá e se torna um ceifador, ou encarna em uma ação fenomenológica terrestre que também promove a higienização. Um vírus que mata, um terremoto que mata, um maremoto que mata. Por quê? Porque matando higieniza aquele consciente, aquele mental que está promovendo a materialização e desequilíbrio. Enquanto há um equilíbrio entre a polaridade obscura e a polaridade iluminada, porque Deus fez a noite e o dia. Isso significa que aqui é um lugar de expiação, aqui não é um lugar de bem bom, aqui é para evolução. Por isso que tem negativo e positivo. Há lugares onde não há o negativo. Tudo é positivo. Tudo. Por isso que não há hierarquia. Ninguém manda em ninguém, porque não é necessário. Porque tudo é positivo. Há planetas que são assim. Mas na Terra é um lugar de expiação e evolução. Portanto, há negativo e positivo, porque só assim é possível evoluir o espírito e o intelecto consciente. Só que quando há um desequilíbrio, quando a
a polaridade negativa está maior, então a Terra aglutina completamente aquele consciente mental daquela maioria, produz uma forma pensamento gigantesca, um mastermind, que encarna ou num homem que produz e faz a higienização mental. Por ele estar na polaridade negativa, ele se chama um ceifador, porque ele vai, através de uma ação negativa aos olhos dos homens, higienizar, exterminar. E quando há uma polaridade positiva maior, então vem um iluminado que desperta todo mundo e que promove uma higienização e uma expansão de consciência que torna todo mundo pacífico, amoroso, cheio de compaixão e benevolência. Como nós estamos num momento de maioria que cancela, que pune, que castiga, que crucifica, então promove-se um higienizador através da dor. Vírus, terremotos, maremotos, acontecimentos geológicos e encarna uma forma, o eletromagnetismo se torna uma forma de pensamento que encarna no homem que vai lá e começa a... E isso é pura ciência, isso é a Matrix funcionando de forma a gerar organicamente o equilíbrio da Terra. Isso, meus amores, significa que não existe o mal, só existe o bem. O mal nada mais é que uma polaridade, nada mais é que o bem sobre uma outra polaridade, numa polaridade contrária, agindo. Então, é luz e sombra. Quando a sombra se torna maior, a higienização e o equilíbrio da Terra é feito através da dor. E quando a luz se torna maior, a higienização e a iluminação da Terra se torna feita com redução de danos, com expansão mental e validação de todos. E daí é a humanidade que escolhe, através dos seus atos, como que vai ser feita a evolução da Terra. De tempos em tempos, a Terra simplesmente chega no seu ponto de mutação e precisa evoluir. Ela promove uma catarse. O fluxo predominante da Terra neste momento de evolução é que vai determinar como essa evolução se dará. Se o magnetismo que impera na Terra é de obscuridade, de cólera, da corrente de cólera, então vai ser um ceifador, vai ser um terremoto, vai ser um vírus. Se a polaridade maior é a de luz, de mentais de consciência purificados no amor, na benevolência, no livre-arbítrio, em todas as leis de moral crística, então isso vai se dar através de uma renovação tranquila, pacífica e saudável. É simples assim o funcionamento. É simples assim. É assim que a ciência decodifica o funcionamento do mundo e nos ensina o que somos, um experimento da Matrix evoluindo a centelha cósmica que está dentro de nós para a evolução da mente mãe, porque Deus também evolui. Deus também está em evolução. A Matrix cósmica também está em evolução. Nada é estático, tudo está evoluindo. É assim que a ciência fenomenológica entende o mundo, as pessoas e o momento atual.